grato estamos por estar aqui. Eu quero trazer hoje uma palavra do Senhor para o seu coração, com um tema bem aplausível, que eu creio que nessa manhã você vai, prestando atenção na palavra, você vai se tocar, você vai sentir-se a necessidade do que nós vamos ministrar aqui hoje. E a necessidade que vamos ministrar aqui hoje temos que priorizar em nossa vida. Temos que tê-la em primórdia, em primeiro lugar em tudo. Sem ela não vivemos, sem ela não resistimos os dias maus e as tragédias da vida. Eu quero trazer para você nessa manhã hoje sobre a presença de Deus. A presença de Deus que é tudo em nossa vida. E um tema que eu trago nesta manhã é: que presença é essa em nossa vida? O texto que nós falamos, que damos por ler, ele fala aonde o próprio rei Davi, ele vai buscar a arca e traz para a cidade de Jerusalém. Só que nós temos que ver um pouco sobre a arca. A arca que foi ordenada por Deus, a arca do concerto, a arca da aliança, a arca da presença de Deus. Ela foi ordenada por Deus a Moisés, quando Moisés estava sobre o monte, onde Deus determinou as leis e algumas ordens para que o povo de Israel cumprisse na sua trajetória saindo do Egito. Então, Deus determina que ele construísse a arca, aproximadamente 77 de largura, 77 de altura e 1,10 de comprimento, feito de madeira maciça de acácia, revestida por dentro e por fora de ouro puro, aonde dentro da arca colocou-se, pois, a pedra das leis e o maná e os objetos, os utensílios que Deus determinou. E também então existia uma tampa sobre a arca, chamada de propiciatório. A tampa também era de madeira de acácia e feita por dentro e por fora de ouro batido. Em cima da arca existia 2 querubins. Os 2 querubins estavam de joelhos sobre a arca, e as suas asas inclinadas para o céu e junta, ligada uma na outra. Isso se dá-se à semelhança da palavra de Deus, que se tiveres ligado no céu, Deus manda a resposta para a sua vida. Aquele que está de joelhos cravados no chão está ligado no céu. Aqueles que estão buscando em oração está ligado no céu, e Deus manda a resposta. É por isso que um grande filósofo, ele escreve no seu livro e diz: o verdadeiro homem e o maior homem não é aquele que está em pé empunhando uma espada, mas sim aquele que está sobre os seus joelhos, pedindo graça ao seu Criador, porque de joelhos o homem vence todas as batalhas. A arca da aliança era a presença de Deus, aonde o povo de Israel, vendo todos os reinos pagãos com seus deuses, suas estátuas e as adorações eram feitas por isso mesmo, pela presença de um objeto feito por mãos humanas, parecendo com homens ou com animais. O povo de Israel também reclamava, porque não via o próprio Deus, e Deus coloca
a arca do concerto, a arca da aliança, aonde a presença de Deus estava. E quando o povo no seu assentamento parava, a arca parava no lugar, o povo tinha que parar. A arca levantava, o povo tinha que sair. Por quê? Quando a presença de Deus levantava, o povo também tinha que acompanhar. Assim era a arca do concerto, aonde Deus entrava no lugar santo dos santos. Era ordenado para um homem chamado de sumo sacerdote, uma vez no ano, ele colocar suas vestes, ir para o rio, banhar-se 7 vezes, lavar-se e purificar, até se encontrar com os sacerdotes, empunhar as suas mãos sobre um bode, um animal, e colocar uma ordenança de todos os pecados do povo de Israel, sair no meio do deserto errante, sair da presença do arraial. O bode era levado para o deserto e saía errante, voltava ao sacerdote, descia para o rio de novo, banhava, colocava suas vestes sacerdotais, colocava a estola sacerdotal, colocava o seu peitoral, as suas ombreiras, que carregava ali 11 pedras de ônix, que significava as 11 tribos de Israel sobre as costas, sobre os seus ombros. E o que chama atenção e o que é interessante, o sumo sacerdote carregava as 11 tribos, e a palavra de Deus é tão bonita, tão tremenda. A Bíblia nos declara e nos mostra tudo, que o sumo sacerdote carregava as 11 tribos, e o maior dos sumos sacerdotes, o último sumo sacerdote, ele carregou um madeiro, ele carregou uma cruz, ele carregou ali não só 11 tribos, ele carregou você que está aí me ouvindo, ele carregou aquele que está ao seu lado, aquele que se desviou, aquele que se afastou, aquele que ainda não tomou a decisão, está no ombro dele, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ei, minha filha, ei, meu filho, o único que pode sarar a tua alma, o único que pode perdoar o pecado, ele levou a cruz, e ele já pagou um preço, e foi comprado o teu sangue, foi comprada a tua vida. Não mude o pensamento nessa manhã, não tome outra decisão, se não se render-se ao Senhor Jesus de Nazaré. O sumo sacerdote entrava na sua cabeça uma mitra, uma faixa enrolada com uma placa de ouro que dizia santidade ao Senhor, porque quando ele entrava no lugar santo, Deus tinha que ver logo na sua testa a glória dele, alguém glorificando a ele. Na mão esquerda o incensário, na mão direita o sangue do cordeiro sacrificado, e ele balançava o incensário até a fumaça cobrir o seu rosto, até a fumaça esconder-lhe, porque o homem não é nada na presença de Deus, o homem não tem nada na presença de Deus, quem só pode aparecer é o Senhor. E ele espijava o sangue sobre o propiciatório, e daí então a presença de Deus se manifestava, a presença de Deus enchia a casa, a presença de Deus impactava as vidas, e todos que estavam lá fora, eles sentiam a presença do Senhor. Era mais ou menos isso. E o povo de Israel confiava na presença de Deus, nas suas batalhas, nas suas guerras. A presença de Deus tinha que estar lá, e todas as nações temiam. O Deus de Israel está ali, o Deus que venceu os egípcios, que abriu o mar, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, usando o grito do povo. Todo mundo temia, até então a presença de Deus estava sendo ordenada por um sacerdote por nome de Eli.
E o sacerdócio de Eli estava corrompido, até então por causa dos seus filhos, Ofni e Finéias, que eles roubavam no templo, eles se prostituíam no templo, eles faziam coisas absurdas, e o pai Eli não tomava uma direção. Só que Israel foi para a luta, foi para a batalha, e a luta foi muito grande, foi ferrenha, até pedirem trazer a arca, até clamar pela presença, traz a presença de Deus. E quando a arca é colocada nos ombros de Ofni e Finéias e é levada até o arraial que estava o povo de Israel começa a jubilar. O júbilo do povo de ver a presença de Deus chegando assustou o exército dos filisteus. Mas não adianta carregar a presença de Deus sem sentir a presença de Deus. Não adianta querer levar a presença de Deus sem obedecer a Deus. Não adianta querer estar com a presença de Deus, ter a presença de Deus, sem participar do que Deus quer nas nossas vidas. Tem muita gente que fala, eu temo a Deus. Tem muita gente que fala, eu conheço a Deus. Tem muita gente que fala, eu sei quem é Deus. Você pode conhecer Deus por ouvir. Você pode conhecer Deus pelas histórias contadas na TV. Você pode conhecer a Deus por de criança ouvir falar nele. Mas eu não estou falando de ouvir falar. Eu não quero saber de ouvir falar. Eu estou falando aqui de sentir a presença, de estar ligado com a presença, de estar tocando na presença, da presença andar com você, da presença estar com você. E sem a presença de Deus nós não somos nada. Muitos acham que podem, que é. Muitos podem, muitos acham que podem, que é. Por causa da sua fama, do seu dom, por causa das suas conquistas. Muitos. Mas sem a presença de Deus não é nada. Nunca será nada. Eu estava vendo uma reportagem, um grande documentário, e um cantor por nome de Freddie Mercury, ele num dos seus shows, ele disse: hoje eu vou cantar e eu vou tocar o céu. Nem o céu vai conseguir ficar sentado, vai ter que levantar-se e me aplaudir. Mas quando ele chega no leito de morte, nos últimos minutos da sua vida, ele diz assim: eu nunca consegui tocar o céu. Eu nunca consegui ver o Criador dos céus. E ele morreu sem sentir a presença de Deus, achando que o dom dele era tudo, mas não é nada. Quando a arca chegou lá, os filisteus venceram a batalha, porque a presença de Deus estava no lugar, mas quem levava a presença de Deus não estava apto. Os filisteus levaram a arca, ficaram aproximadamente lá 7 meses com a arca, levaram para o templo de Dagon. Aí foi que Dagon foi olhar quem é Deus de Israel. Quando chegaram de manhã, Dagon estava no chão com a cara no pó, a estátua estava lá na cara do chão, assim, pela arca. Aí disseram: acho que foi um vento que derrubou aqui, levanta a estátua de Dagon. Chegou no outro dia, a cabeça rolada, os pés rolados, as mãos roladas, acabou-se a estátua de Dagon. E eles olharam: não, é esse Deus de Israel. E Deus começa a colocar uma praga de ratos
sobre o povo dos filisteus. Aí levam para outra cidade, aí não dá para ficar aqui, levam para outra, aqui também ninguém quer, porque isso aqui é tremendo, é o Deus de Israel. Todo mundo sentia medo, temor do Deus de Israel. Deus colocou tumores sobre os homens, Deus colocou uma doença chamada hemorroida sobre os homens. Aí disse, não dá mais, vamos levar essa arca embora. Olha, coloca num carro de boi, coloca em cima do carro de boi. Fizeram artifícios de ouro, como ratos e como tumores, colocaram ouro em cima da carroça e o boi foi errante. Agora, pastor Edmilson, o que me chama a atenção, que o boi não errou o caminho. O que me chama a atenção, que o boi que levou a arca, saindo dos filisteus, ele foi certinho. Ele chega lá nas montanhas, ele chega lá em Queriat Jearim, e para lá, o povo olha, é a arca de Deus. Voltaram, trouxeram a arca de Deus. Pega a arca de Deus, vamos levar para onde? Vamos levar para casa de Aminadab, porque Aminadab tem um conceito que alguns dizem que era levita. Levam para casa de Aminadab, pegaram Eleazar e consagraram ele a levita. Aí pegaram a arca, colocaram lá na casa dele. Agora o que me chama a atenção é isso. Alguns falam que não teve nada a ver, mas me chama muita atenção, porque a Bíblia é um registro dos acontecimentos que ocorreu. Na casa de Aminadab não aconteceu nada. Alguns dizem que foram mais de 60 anos que ficou lá. Não tem nenhum milagre registrado, não tem nada registrado. Aí Davi assume o reinado. Davi assume o reinado e escuta conselhos dos anciões e diz, olha, tem que buscar a presença de Deus de volta para casa. A presença de Deus não pode ficar fora, a presença de Deus tem que voltar para nós. Aí Davi diz, está certo, vamos lá. Davi não tinha experiência, e Davi escuta outros. Ah, Senhor, vamos fazer assim, vamos fazer uma festa tremenda, vamos enfeitar tudo aqui. Olha, vamos pegar um carro novo de boi, fazer um carro novo, colocar bois que nunca levou nada, nunca levou carga, bois novos, vamos botar a arca em cima, vai ser uma festa bonita. Eu vou preparar roupa para todos os seus soldados. Olha, uma coisa interessante, porque tem pessoas que acham que é desse jeito. Tem pessoas que acham que para ter a presença de Deus é pelas roupas, é pela festa. Tem pessoas que acham que a conquista da graça de Deus é assim. Não tem nada a ver com isso. E tem pessoas que até com bom coração quer fazer bonito, mas não é do jeito que a gente quer. Tem que ser do jeito que Deus quer. Fizeram uma festa tremenda, colocaram a arca em cima dos carros novos de boi. Aí Uzá e Aiô começa a levar o boi, imagine comigo. E o boi vai andando e a festa tocando trombores, buzinas, a festa bonita, Israel jubilando, uma coisa interessante. Aí quando chega até uma eira e o boi tropeça. Quando o boi tropeça, e eu posso imaginar aqui uma coisa interessante, o boi não tropeçou porque quis. O boi não tropeçou, não existe coincidência com Deus, não existe isso. O boi não tropeçou, que eu posso imaginar aqui Deus levantando do trono e disse, boi, ó boi, tropeça agora. E o boi disse, não, mas a arca está em cima, tropeça que eu estou mandando. Quando ele tropeça, Uzá coloca a mão para segurar a arca, porque tem gente que tem boa intenção, tem gente que tem boa intenção até de ajudar, tem gente que tem boa intenção até de fazer, mas não é para colocar a mão, porque nas coisas de Deus não adianta ter boa intenção. As coisas de Deus não vai adiantar ter uma boa intenção só de fazer. Tem que ter a presença de Deus, tem que ter o chamado de Deus, tem que ter a graça de Deus, e Deus tem que ter escolhido para fazer. Aí ele coloca a mão, abre-se uma ruptura na hora, abre-se o corpo dele, abre tudo, fica lá aquele buraco, ele morre. Davi para tudo, para a festa. Porque, meu rei, abriu ruptura em Uzá. Como é que eu, pecador, vou levar a arca para lá, rapaz? Como é que eu não tenho condições? Imagine ele que cuidava da arca, imagine ele que estava perto da presença. Eu não tenho condições. Pegaram a arca do Senhor, levaram para um homem chamado Obed-edom. Obed-edom geteu, que alguns dizem que ele era de Gate, alguns falam que era de Gate-Remi, ou dos filisteus, mas eu não acredito que era filisteu.
E alguns declaram também que ele era levita. Chegaram para ele e disseram: eu vou conjecturar aqui, como pregador, vamos deixar a arca na sua casa. E ele olha para o rei, pastor Edmilson, e diz: meu senhor, olha para minha casinha, é pobre, eu só tenho 4 ovelhinhas, eu só tenho uma vaquinha. Olha para minha casa, eu tenho muito filho, 8 filhos e vários netos, tudo aqui apertado. Minha casa é pobre, eu não sou digno de estar com a presença de Deus na minha casa. Aí Davi disse: não, vai ter que ficar aqui. Tá bom, agora pega isso aqui comigo. Ele chama os seus filhos: vem cá todo mundo aqui. O que foi, pai? Sabe o que é isso aqui? É uma arca. Não é só uma arca. Aqui não é só uma arca, aqui é a presença de Deus. Oh, aleluia. A presença de Deus, meus filhos, está na nossa casa. A presença de Deus está aqui conosco. É necessário, meus filhos, a gente honrar a presença de Deus no nosso lar. Imagina comigo aqui, ele chamando os filhos: arruma um quarto, limpa tudo, coloca a arca lá. Mas pai, vamos dormir aonde? Vai aí, vai se arrumando aí, porque aqui agora é da presença. A presença de Deus tem que estar aqui, bem acomodada na minha casa. Não adianta dizer que tem a presença de Deus de qualquer jeito na sua vida. Não adianta dizer que tem a presença de Deus de qualquer jeito na sua casa. A presença de Deus tem que estar bem acomodada no seu lar, tem que estar bem acomodada na sua vida. Ah, eu tenho a presença de Deus, mas quando eu chego em casa, a minha televisão, eu assisto de tudo. Eu tenho a presença de Deus, mas quando eu chego em casa, tem bebida dentro da geladeira. Eu tenho a presença de Deus, mas quando eu chego em casa, tem uma briga tremenda todo dia com meu marido, com meus filhos. É um tormento tremendo. Ei, minha filha, ei, meu filho, tem alguma coisa errada, porque a presença de Deus tem que estar bem acomodada na sua casa. A presença de Deus estava na casa de Obed-edom. E eu posso imaginar que de manhã ele chegou: filho, o que foi, pai? Eu comprei lá na feira agora um menorá. Mas pai, o dinheiro da gente está tão pouco. Mas eu comprei aqui, ó. Olha, agora preste atenção, meu filho. São 7 canaletas, são 7 lâmpadas acesas. Olha, todo dia você pega essa vara aqui, por nome de espevitadeira, que é uma vara de cobre aproximadamente de 80 centímetros. Você vai todo dia, quando a canaleta entupir e apagar a chama, você vai desentope a canaleta e coloca o azeite e acende. Por quê? Porque o fogo não pode apagar. O fogo do Senhor não pode apagar. Pode apagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas 7 não, porque a chama tem que estar acesa, a chama tem que estar viva. E para a presença de Deus tem que estar aceso o fogo na nossa vida. Aleluia. Imagine comigo ele indo comprar no mercado um pombo. Nas ofertas pacíficas, uma efa de farinha, uma rolinha de pombo, sacrificava lá. Agora olha isso aqui. Aí Deus está sobre o trono. Aí Deus, pastor Edmilson, levanta do trono. Quando Deus levanta do trono, o profeta Ezequiel, ele fala que as rodas por dentro de outras rodas começam a rodar, e o fogo começa a descer, que chamam-se até no hebraico de Galgal, a glória de Deus, a Shekinah. E embaixo do trono de Deus existem os serafins, anjos com 6 asas. Voam com duas tapam os pés e 2 tapam os rostos. Imagine comigo um serafim olhando para o outro, dizendo: Deus levantou do trono. É por causa da nossa adoração. Vamos adorar mais rápido. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E Deus inclina-se diante do trono. Quando Deus inclina-se diante do trono, a graça, a glória começa a se derramar pela terra. Aí ele diz: vem cá, aquele que assiste comigo.
aquele que assiste do meu trono. Vem cá, anjo. Aí Gabriel levanta, aí se diga, meu Senhor, olha lá para a terra, olha o que está acontecendo lá, olha lá na casa de Obed-Edom. Ah, é o Gedeu, Senhor, é um homem pobre, um homem que não tem nada, mas é um homem temente a ti. E o que é que ele está fazendo? Ele está me adorando, ele está buscando a minha presença. Ele não tem nada em casa, mas ele colocou a minha presença em primeiro lugar. Deixa eu dizer uma coisa: pode faltar o pão, pode faltar as vestes, pode faltar o que for na sua vida, pode faltar tudo. Você está desesperado aí, você está sentido num profundo poço, um profundo abismo, e acha que não tem jeito. Deixa eu dizer uma coisa: prioriza a presença dele, prioriza a presença de Deus, prioriza a presença, que você vai ver que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Falta tudo, mas não pode faltar a presença. Falta tudo, mas não pode faltar a presença de Deus na tua vida. Quando Deus olha e diz: olha, vou fazer na vida dele agora. Por quê? Porque ele está honrando a minha presença. Olha o que é interessante nessa palavra hoje. Não adianta dizer que tem, mas tem que honrar a presença de Deus. Não tem nada na terra, não tem nada nessa terra maior que a presença de Deus. Imagina comigo aqui, 4 ovelhinhas. Aí chega um viajante, é só uma conjectura, claro. Chega um viajante na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, eu soube que o senhor tem ovelhas. Não, só tenho 4 ovelhinhas. Eu tenho uma vaquinha só. Ele disse: quanto é uma ovelha? Aproximadamente hoje uma ovelha poderia ser uns R$50. Ele disse: rapaz, não, olha, eu estou precisando gente, eu vou pagar em cada ovelha R$200. Aí o Obed-Edom olhou assim: opa, me dá para cá. Vendeu as ovelhas. E ele pega aquele dinheiro que deu aproximadamente 800, foi lá comprar quase 16 ovelhas. Aumentou. E imagine outro viajante chegando e disse: olha, eu estou precisando de uma vaca leiteira para agora. A vaca valia 1.000. Ele disse: mas eu não posso vender, eu só tenho essa. Olha, eu vou dar 5.000 na tua vaca. Aí vendeu. Ele foi lá, comprou mais 5 vacas. Quando ele chega de manhã, ele tirava aproximadamente 5 litros de leite. Ele começa a tirar 50 litros de leite. Se você não está pegando isso aqui, mas é sério isso aqui, e é real. Aí eu vejo Davi, pastor Edmilson, Davi com o coração quebrado. Ele começa a chorar de alegria. E ele diz: não é isso não. E o que é, meu rei? A presença de Deus está na casa dele. Ai, abaixúria ganamanai. A presença de Deus está dentro da casa dele. E quando a presença de Deus está dentro da casa, muda a história, muda a vida, muda caráter, muda a situação, muda os planos, muda tudo. Porque quem comanda é Deus, quem está na frente é Deus. A doença chegou, mas a presença está na casa.
A fome chegou, mas tem presença de Deus na casa. Está chegando lutas, mas a presença de Deus está na casa. Não se preocupa, se tem presença tem graça, se tem presença tem vida, se tem presença Deus vai mudar a história, se tem presença Deus vai mudar o cativeiro, se tem presença Deus vai mudar o caminho, se tem presença Ele está na hora, Ele está no lugar, Ele está agindo, Ele está fazendo, porque a presença dEle é real. Aleluia! Davi reúne todo o povo. Davi chamou os sacerdotes. Todos se reúnem aqui. Fomos buscar a presença de Deus errado, de uma forma errada, de um jeito errado. E a presença de Deus não é para levar em carros de boi. A presença de Deus não é para carregar de qualquer forma ou de qualquer jeito. A presença de Deus, como muitos hoje no século 21 acham que estão levando. Muitos estão buscando a presença de Deus de uma forma errada. Muitos estão buscando a já tinha virado aviãozinho de traficante. Mas teve um dia que ele disse: mãe, eu vou para a igreja hoje. E Maria se alegrou tanto com ele. E ele foi para a igreja. E Maria era uma mulher de oração. Ela não tinha nada, pastor, mas tinha presença de Deus. Ela orava à madrugada e Deus falava no ouvido dela toda madrugada. E teve uma madrugada que Deus disse assim para ela: Maria, deixa eu dizer uma coisa para você. O teu filho vai ser pregador. Teu filho não vai morrer. E ela guardou aquilo. Aí o menino disse: mãe, eu vou para o culto com a senhora hoje. Ela passou a melhor roupa do menino. Foram para o culto. Quando chegou no culto, Maria era pobre. Vestidinho de chita, sandália no dedo. O cheiro da lama da lagoa ainda impregnado no corpo dela. E muitas pessoas da igreja diziam: Maria, não tem jeito, o teu filho não tem mais jeito, acabou, desiste. E ela sempre dizia: não, Deus falou comigo. Deus falou comigo nessa madrugada. E o povo dizia: Maria é louca,
Que negócio de Deus falar? Deus vai, Maria, uma mulher dessa, uma mulher que não tem nada, tu acha que Deus vai perder tempo? É engano do povo. Deus fala com quem Ele quer, e aquele que está na presença dEle, aquele que está nos pés dEle. Se você está nos pés de Jesus nessa manhã, prepara o teu coração, porque a voz de Deus vai soar nos teus ouvidos. E Maria, o menino e Maria com um sorriso de canto a canto, dizendo: calma, calma, meu filho não vai morrer. Mas Maria, ele já está no ML, ele já está na pedra. Ele diz: calma, Deus prometeu que meu filho seria pregador. Chegou os médicos, o médico foi conversar com ela: olha, você tem que assinar aqui o atestado de óbito, para a gente dar a causa da morte dele. Ele disse: não, doutor, meu filho não vai morrer. O médico disse: olha, vamos sedar ela, que ela está nervosa, ela não sabe o que diz. Ele disse: calma, não, parem todos. Deus falou comigo nessa madrugada, eu senti a presença de Deus, e a presença de Deus na minha vida é real. E Deus falou que o meu filho não vai morrer, meu filho vai ser pregador da palavra. E para provar que Deus disse isso, ela ergue os olhos para o céu, cai de joelho no chão e diz: Deus, mostra para todos que a tua presença na minha vida é real, e que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. De repente, lá o menino lá na pedra, ele dá um grito dizendo: mamãe. O menino lá na pedra, ele grita: mamãe. O hospital se desespera, enfermos saindo do leito, enfermeiros e chefes de enfermagem, médicos chorando e dizendo: o que é isso, pastor? O que é isso, Maria? E ela disse: é a presença de Deus nesse lugar, é a presença de Deus na casa, é a presença de Deus para mostrar que Ele é grande. Maria abraça o menino, Deus ressuscitou o menino, porque Maria estava com a presença do Criador. Tem que ter a presença na sua casa, tem que ter a presença na sua vida, não pode deixar de ter a presença. Davi manda os sacerdotes todos se
consagrar. Todo mundo aqui, sacerdote, se consagrem. Panos de saco, cinza, sem comer e sem beber, orando, pagando preço, porque vai levar a presença de Deus, e a presença de Deus não é de qualquer jeito. Se consagraram. Davi manda pegar mais de 500 juntas de boi, a leva de sacerdotes, os levitas tocando na frente, a cavalaria do exército de Davi com o rei, e o povo acompanhando. Colocaram a arca da aliança nos varais e botaram nos ombros como Deus ordenava, e levavam a arca de 3 em 3 passos, sacrificavam um boi, paravam e davam uma celebração de culto, paravam e celebravam um culto, até chegar à porta de Israel. O historiador Flávio Joséfo conta, historiador judeu, não cristão, mas judeu, ele contou a história do povo de Israel. Ele diz que quando a arca do Senhor chegou à porta de Jerusalém, os anciões, os mais velhos, choravam, que ruivavam e soluçavam. Imagine o choro dos senhores. Levantaram e olharam. O que é que tu está vendo? É a presença de Deus voltando para cá. E eles começaram a ruivar e chorar, porque a presença de Deus estava voltando. Os jovens não entendiam nada. O que é que está acontecendo com aqueles senhores? O que é que está acontecendo com os anciões? Chega um jovem nos anciões e diz: Senhor, está passando mal. O que é que está acontecendo? Por que o Senhor está desse jeito? Esse meu filho, não estou passando mal não. Meu filho, eu não estou sentindo mal nenhum. Eu estou chorando de alegria. Por quê? Porque a presença está voltando para casa. A presença está voltando para o nosso lar. A presença está voltando para a nossa vida. Eu fiquei muito tempo sem a presença. Eu fiquei muito tempo distante. Eu fiquei muito tempo afastado. Eu fiquei muito tempo sem sentir. Mas ela está chegando lá na porta ainda. Mas eu já estou sentindo a presença do meu Deus entrar na minha vida. Deito para sui de cante fácia, né? A presença de Deus tem que chegar hoje na sua vida. Davi, quando viu aquilo, pastor Edmilson, o historiador conta que o rei Davi, ele saltou do cavalo quando ele viu aquela cena dos anciões. E os seus soldados olharam: o que foi? O rei saiu do cavalo. Ele pegou a coroa que estava na sua cabeça, ele joga ao chão. Quando ele joga a coroa no chão, no coração ele declara: eu nunca quis ser rei. Eu nunca pedi para ser rei. Não. Nunca. Pega aqui, ó. Ele pega a espada que estava na sua cintura, ele tira e ele joga no chão. Nunca quis ser guerreiro. Nunca pedi para erguer uma espada, ninguém, nunca. Ele tira a roupa real, joga no chão, e ele fica só com as suas roupas de baixo. Ele corre até um levita, toma um tamborim da sua mão: me dá isso aqui, rapaz. Por que, meu rei? Porque o meu verdadeiro dom é adorar ao Senhor. E ele começa a bater o tamborim, e a Bíblia diz que ele começa a bailar sobre a arca. E a Bíblia diz que ele baila sobre a arca com toda a sua força. Com toda a sua força, ele começa a dançar, ele começa a bailar. Ele diz: olha, o meu negócio não é espada, o meu negócio não é reinado, o meu negócio é sentir a presença, o meu negócio é estar aqui, ó. Os anciões estão certo, os anciões estão certo de chorar. Ei, a presença de Deus é isso, é quebrantamento. A presença de Deus é isso, é livramento. A presença de Deus é isso, é vitória, é conquista.
A presença não é qualquer coisa. A presença não é nada que o mundo mostra. Não. Tem que ter presença. E nesta manhã eu te convido. Aonde você está agora? Receber a presença de Deus no seu lar, na sua vida. E o povo de Israel trouxe a arca para a sua cidade, com a maior festa, com júbilos, com cânticos e com a presença dele. E nessa manhã eu te convido a sentir a presença de Deus, a ter a presença de Deus. E o convite é especial. Nos nossos dias, essa presença reflete na pessoa de Jesus. E só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, e só Ele é a vida. O caminho que nos leva para a salvação, a verdade da vida após a morte. E Ele é a vida eterna. E nessa manhã Ele está com os braços abertos. Você não vai ver mais as chagas do seu corpo, porque João declara que viu Ele na ilha chamada Patmos. O cabelo era branco, parecia uma lã igual a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Na boca saía uma espada afiada. No peito um cinturão de ouro. A roupa branca salpicada de sangue. Os pés eram reluzentes, como um latão que acabou de sair da fornalha. E na sua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas o interessante, meu irmão e minha irmã, que ficou uma marca registrada nele. A marca das mãos. O homem da mão furada, aquele que dá vida. E nessa manhã Ele quer te dar vida. Aonde está a primeira vida para Jesus? Que quer ter a presença de Deus, que quer sentir a presença de Deus. Você que ouviu a palavra, você que está com o coração agora quebrantado, você que pode estar até em lágrimas, você que pode até estar alegre com essa palavra que você ouviu. Ei, é oportunidade agora de dizer: eu aceito a Jesus. Coloca aí no chat: eu aceito Jesus Cristo. Eu quero aceitar Jesus. Você afastado do Evangelho, volte para a presença dEle. Não perca tempo. Não há mais tempo. E a porta está aberta nessa manhã. Aonde está a primeira vida para Jesus? Aonde está você, alma cansada? Aonde está você que sente dores, sente raiva, sente maus e não está sentindo a presença de Deus? Vem sentir a presença de Deus com a gente. Aonde está a primeira vida para Jesus nessa manhã? Aonde está a primeira pessoa que quer mudar a sua história? Só depende de você, porque Ele já está com as mãos abertas aqui para você. Onde está a primeira vida para Jesus? A primeira vida nesta manhã, que quer ter a presença e que quer sentir a presença. A porta está aberta. Veio um